acerca, né, desse pacote anticrime, o Sérgio Moro disse no Twitter que o projeto sancionado não é o projeto, segundo ele, dos sonhos, mas destacou que ele traz avanços. O ministro da Justiça afirmou que sempre se posicionou contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário, como a do juiz de garantias, por exemplo, que é o fruto da matéria aí do Maldonado que a gente acabou de ver. O autor da emenda que inseriu essa figura jurídica no pacote anticrime, o deputado Marcelo Freixo, disse que o juiz de garantias vai assegurar a imparcialidade do processo judicial. Abro aspas aqui para o Freixo. O juiz de garantia será responsável por acompanhar todo o andamento do processo, mas não pelo julgamento. Trata-se de um aprimoramento da justiça por fortalecer a imparcialidade e proteger os direitos dos cidadãos contra abusos, como os praticados pelo ex-juiz Moro. Fecha aspas aí. Vamos continuar em Brasília, depois de ouvir o Maldonado, agora com o Zé Maria Trindade, que pode discorrer com propriedade acerca desse clima em torno do pacote anticrime. Zé, quero dizer se essa discussão toda aí, né, acabou causando aí atrito entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Qual é a tua opinião a respeito? Bom dia, Zé. Pois é, olha, Edgar, quando o Freixo elogia, a gente desconfia, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele diz que não é o projeto dos sonhos dele, mostrando realmente, abertamente, o seu descontentamento com a manutenção do juiz de garantia no projeto, mas ele diz que, e é uma verdade, né, que é um passo importante, melhorou a legislação, é uma reivindicação do próprio Ministério da Justiça, e o ministro Sérgio Moro deixou isso muito claro, né, para acompanhar a evolução da bandidagem, e da bandidagem moderna, dos bandidos que não pegam em armas, mas que têm a caneta com o poder de uma metralhadora por aqui. Então, o objetivo disso aí é o crime organizado, o combate à corrupção, né? E esses crimes mais elaborados. Esse foi o objetivo. O desgaste aí foi porque o ministro Sérgio Moro sugeriu vetos que o presidente não atendeu. E mais, a última fala do presidente dizendo que não pode dar não para o Congresso sempre, né? E isso aí foi um artigo injetado pelo Congresso Nacional, exatamente para contrariar o ministro Sérgio Moro. Foi uma derrota parcial do ministro Sérgio Moro, ficou também esse prurido com o presidente Jair Bolsonaro, mas eu considero a lei boa e um avanço. Olha, Edgar, muita gente fala do que foi perdido na lei. Eu costumo falar do que saiu, né? Porque é assim mesmo. O Congresso nunca aprova um projeto do jeito que ele chega. Então, veja bem, eu destaco o confisco alargado de bens. Isso é muito importante. O juiz poderá tomar o dinheiro da bandidagem, do crime organizado. E mais, o juiz colegiado vai proteger o judiciário, vai proteger o juiz quando houver ali uma decisão e um processo contra o crime organizado. Ninguém vai ficar sabendo qual foi o juiz que tomou a decisão e isto dilui a possibilidade de chantagem, a possibilidade de pressão. Além disso, também aumenta o tempo para 3 anos, hoje 1 ano, né, em que o preso poderá ficar num presídio de segurança máxima. E outros pontos importantes. Agora, é claro que isso aí deixou mais um prurido ali, mais uma cicatriz entre o presidente e o ministro Sérgio Moro. Ô Zé, essa figura que surge aí, de repente, no pacote anticrime do juiz de garantias, ela, em certa medida, você observando pelo que se tomou conhecimento a partir dos diálogos da Vaza Jato, poderia ter o nome de Sérgio Moro, porque a crítica que se faz em torno da conduta dele acerca desse caso emblemático da política brasileira, realmente a crítica que se faz em cima dessa eventual parcialidade, para atenuar aqui a expressão, na condução desse caso. A do ex-presidente, por acaso, e não por acaso ao mesmo tempo, é o ex-presidente Lula, que é o personagem, o protagonista de tudo isso que aconteceu. Em cima dessas acusações, enfim, dessas críticas feitas ao juiz, com relação a orientações da parte da acusação, da procuradoria, é que vem a rebote aí, dentro do pacote anticrime, essa figura do juiz de garantias
tendo a pensar, Zé, que se nada tivesse sido revelado desses diálogos de Deltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato, essa figura do juiz de garantias, que aliás já tem uma previsão no trâmite prático da justiça, onde o juiz ele não está, ele está sob o olhar, né, da entidade judicial, da justiça, né, mas tendo a crer que se não tivesse sido revelado nos diálogos essa tendência, essa exacerbação nas funções do juiz Sérgio Moro na condução do caso, essa figura do juiz de garantias, a gente não estaria nem falando disso. O que você acha? Com certeza. Olha, Edgar, é uma regra processual, portanto vale imediatamente. Um juiz que tenha participado do processo de investigação, como busca e apreensão, testemunhas e tal, esse juiz não pode participar na parte final, já está valendo a partir da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Isso significa isso mesmo, que o juiz, do caso Flávio Bolsonaro, que o presidente vem reclamando, está fora do processo. Mas isso vai interferir em outros, não é só, né, no caso do Flávio, em vários outros processos. E haverá pedidos na justiça a partir de agora para que processos sejam anulados se não houver a presença do juiz de garantia. Inicialmente, as associações de magistrados estavam contra o juiz de garantia, por questões até óbvias e de prática. Em algumas comarcas não tem nem juiz, quanto mais o juiz de garantia. E qualquer um defesa pode pedir ali a nulidade de processo que não tem o juiz de garantia. Será um refazer do judiciário, que agora vai ter que encontrar juízes para reorganizar o processo, né? Ele vai ter que ler de novo o processo, fazer uma análise total depois da coleta de provas, que aí é feita por um outro juiz. É uma garantia a mais, uma garantia legal a mais, mas provoca, sim, congestionamentos na justiça e principalmente desconfianças como essa que você falou. Pois é, Zé, e para fechar rapidinho, a figura do paladino da justiça, do Sérgio Moro, talvez estamos diante de uma ironia na política brasileira, né? Um figura identificado pela população brasileira, grande parte da população brasileira, como o figura que é um emblema, né, desse combate à corrupção, agora se defronta com esse caso, né, que está aos pés do presidente da República, do Flávio Bolsonaro, né, envolvendo o seu filho 01 com a justiça, e fica numa sinuca de bico, para dizer aí uma expressão popular, Zé. Vamos ver aí, vamos acompanhar com atenção os próximos capítulos. Se você trocar a figura ali do ex-presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro, reclamando do juiz, criticando e atacando o Ministério Público, tem sim muita similaridade. Legal, Zé. Obrigado pelas informações, pelo papo. Bom trabalho para você aí em Brasília. Tudo bem, bom dia. Vamos lá, agora a gente segue aqui no Morning Show. O Conrado, você já certamente acompanhando aí a nossa fala com o Zé Maria Trindade acerca aí do juiz Sérgio Moro e a figura do tal juiz de garantias. Você está com a gente conectado aí, tá me ouvindo já? Não tá? Vamos lá, Adriles, o que você pode dizer a respeito disso? Qual é a sua opinião a respeito dessa figura e o que pode representar essa figura aí? Acho espúrio como teoria, acho espúrio como prática, até porque um juiz que está mexendo com as provas, que está analisando as provas, que está vendo o inquérito, ele tem muito mais condição de estabelecer um veredito final do que eventualmente um outro juiz. Não há estrutura, as comarcas, como o Zé bem disse, a maioria delas, a imensa maioria, só tem um juiz, só tem um magistrado, não há estrutura física para atender essa demanda. Quem quis estabelecer esse tipo de vingancinha contra a figura emblemática de combate à corrupção do Sérgio Moro foram dois tipos no Congresso. Os que estão implicados em algum tipo de processo ou, eventualmente, aqueles que querem melar a Lava Jato. É uma coisa extremamente temerária em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Ele teve críticas da sua própria base, a sua base mais truculenta, e ficou nos trending topics do Twitter ontem.
Bolsonaro traidor, porque todo mundo sabe, todo mundo desconfia, na verdade, né, que essa é uma maneira dele dar algum tipo de resposta ao julgamento que ele acha injusta do seu filho Flávio Bolsonaro, na qual o juiz da comarca lá do Rio de Janeiro não poderia fazer as alegações finais e o veredito final dado a seu filho. O que o Bolsonaro alega é que o Witzel estaria melando o jogo, mas é impressionante, pode até estar deturpado de alguma forma, mas estabelecer isso para melar exatamente a burocracia que já é gigantesca da justiça no país é extremamente temerário. Ora, a gente já tem 4 instâncias para uma pessoa se defender. Você vai criar exatamente a figura de um juiz de garantia para dar mais uma 5ª instância. Agora, estenda esse raciocínio, meu caro Edgar, por exemplo, para um delegado, para um policial, para um juiz de primeira instância, tudo vai ter que ter exatamente uma outra pessoa que vai espelhar e vai se colocar além do seu julgamento. Eu acho completamente espúrio, acho que a decisão do Bolsonaro vai contra exatamente a dinâmica da Lava Jato. A Lava Jato não vai parar por isso. A gente já teve o caso das alegações finais, a gente tem a casa dos jabutis, do abuso de poder. O que fica temerário, a meu ver, é que a Lava Jato está seguindo, mas está seguindo a reboque ou por causa do governo Bolsonaro. Quando a gente vê, quando eu já disse aqui, que o Bolsonaro se esteia em 3 grandes primeiros ministros, entre aspas, porque não entende a fundo dos assuntos, que são o Sérgio Moro, o Tarcísio e o Paulo Guedes, que estão dando uma resposta efetiva, objetiva de melhoria nas condições de criminalidade, nas condições econômicas do país. O Bolsonaro simplesmente ele se afasta disso. Quando ele se coloca contra o projeto principal da Lava Jato, a meu ver, que é essa figura espúria do juiz de garantia, fica temerário e dá a impressão de que ele está surfando nos bons números da economia do país e está jogando exatamente contra a percepção de uma população que não tem a menor ideia do que é juiz de garantia, vamos ser sinceros, e eventualmente isso não incorre em popularidade, mas incorre em popularidade entre os defensores da Lava Jato, e eu me incluo entre eles, que ficam desconfiados da atitude do presidente. Fala, Paulinha. Tem Olha, um outro adendo essa história, hein? Teve uma desinteligência que Qual foi a dessa aconteceu no vez? Twitter. Um lugar que quase não acontece casos O como que esse. aconteceu? Bom, a gente teve o ministro da Educação, Abraham Weintraub, Abraão, né, que ele fala, retweetando um post do youtuber Nando Moura, em que ele dizia o seguinte: Bolsonaro, ao sancionar a emenda do Freixo, traiu não só o ministro Sérgio Moro, mas todo o povo brasileiro. Não existe mais nenhuma justiça neste país. Então, rolou esse RT, o pessoal deu aquele print rápido, não é? Todo mundo já pegou, meu Deus, olha, o ministro está criticando o presidente. Aí, rapidamente depois, o ministro apagou esse RT e justificou, escreveu lá. Parece que não foi tão rapidamente assim, né? Mas calma, que eu vou te explicar. Essa questão da cronologia tá tudo umas 8 justificado horas aqui, aí, ó. não é isso? Estou em viagem em um navio com internet intermitente. Fico horas sem internet. Dei RT sem querer em um post. Evidentemente que foi um erro. Ao que Eduardo Bolsonaro prontamente respondeu: tranquilo, já fiz bem pior, muito pior. Nem sei no que o senhor deu RT, mas eu já curti uma foto do Lula na praia, saindo da água. Emoji risadinha. Aí deu aquela pequena confusãozinha. Muita gente está especulando o que será que o presidente achou disso, né? E aí até uma nota do Igor Gadelha na Cruzoé dizendo que o Bolsonaro parece que ficou meio irritado com isso aí. Ah, mas ele tá quieto, ele não falou nada, não se pronunciou. Então isso aqui é nota do Igor Gadelha da Cruzoé, que de acordo com as fontes dele, que são auxiliares diretos do Bolsonaro, ele teria ficado irritado com esse tweet e que não acreditaria nessa versão de que foi um erro. Um erro. Doutor Sigmund Freud sempre dizia do ato falho. Eu acho que tem um ato falho do dedão, que às vezes coça. Ô, Paulinha, onde não devia. você que é uma tuiteira de mão cheia, você sabe, o RT precisam de 2 cliques ali, né? Porque não é só como você dá uma... É porque você pode retweetar ou retweetar com um comentário, com um comentário. Então ele reafirma, é como se fosse reafirmar, né? Confirmou o voto. E aí, também quem acabou virando TT aí, se dando mal, foi o próprio Nando Moura, que era apoiador do Bolsonaro e acabou entrando nesse lugar das críticas e tal. E aí, até perguntaram, bom, não era teu presidente queridinho? Um tuiteiro perguntou pro Nando Moura. E aí ele falou, era essa M
ou o Haddad. Sim, Então, assim, sim. dizendo que só apoiou o Bolsonaro em oposição ao Haddad, Sim. não com um apoio que as pessoas acho que imaginavam que ele tinha ao presidente. Um grande rolo, não é, É Edgar? um grande rolo, eu acho que foi tudo... Você acha que foi sem querer? Acho que foi fruto do enjoo causado pelos transatlânticos, oceano, balança. Tem gente Duas que... Eu vezes acho que você Freud aperta. explica. Tem gente que fica enjoada, Conrado. Tem gente que passa Meu mal ato falho, a já. bordo, né? Fica mareado, fica mal ali, fica com aquele enjoo intermitente, talvez. Bom, nós temos aqui 3 tipos de visão que a gente tem que ter. A primeira delas é quando esses caras da internet aí todos eles estão querendo ganhar seu poderzinho, seu momentinho de fama cada vez mais. Nando Moura, Ayan, MBL, todo mundo quer desfigurar o poder do Bolsonaro, dos seus ministros, né? Isso aí eu falo há 6 meses já, que vai chegar um ponto, não vai ter como negar as vitórias do governo e vão querer desvincular do ministro Bolsonaro, como a Adriles já fez aí, dizendo que tem 3 primeiros ministros e não foi o presidente Bolsonaro que os escolheu, né? Agora, um ponto importante da gente ver, cara, que é uma piada que é a grande contradição, né? É o fim da picada a gente ter esse juiz de segurança, vamos dizer assim, porque nós já temos na figura do Poder Judiciário o 2º grau de jurisdição, que é quem revisa as decisões do 1º grau de jurisdição. Tá? Essa é a parte mais triste disso. E a gente tem que pensar também quem é que vai financiar esses juízes extras, né? Vão virar mais penduricalhos de salários dos juízes para passar o teto que eles já recebem. Hoje a gente tem juízes ganhando 150, 200, 300 mil reais, quando o teto ali gira em torno de 35 mil reais. Essa é a parte mais triste de todas. Por outro lado, a política brasileira, a política em si é o que a gente chama, é o que os americanos chamam de log rolling, né? Que é aquele esporte que é um tronco no meio do rio e tem um cara de cada lado querendo derrubar o outro, né? É assim que funciona. Agora, nesse ponto, o que a gente tem que pensar? O que é esse tronco que está ali no meio? É impunidade. É mais um grau de jurisdição que está sendo criado. E quem está querendo defender essa impunidade são esses políticos aí do nosso Congresso. Por quê? Porque uma coisa, de uma forma ou de outra, o presidente falou muito bem. Mudou de figura. Se antigamente o apoio do Congresso era dado através de um ministério que algum partido ganhava, de uma direção de estatal que algum partido ganhava... Conrado, mas e a decisão do Bolsonaro de endossar essa coisa espúria do juiz de segunda instância? Você não acha que é temerária, que vai contra exatamente o princípio da Lava Jato de combate à corrupção, de burocratizar mais ainda a justiça? Mas é que alguma coisa... É exatamente esse ponto que eu ia tratar agora. Em algum ponto agora ele tem que ceder nessas conversas com o Congresso e com o Judiciário. Ceder pro Marcelo Freixo? Ceder pro Marcelo Freixo? É meio estranho, vai. Não. É estranho sim, isso aí sim. Ninguém gostaria que isso acontecesse. Mas de uma forma, esse é o mínimo dos ataques que tinha, porque os outros pontos, como o Zé Maria falou muito bem, a questão do confisco. Pô, mas entre confisco e botar um segundo juiz... Qual é o menos pior? Eu prefiro confisco. 3 anos de prisão em segurança máxima. Eu prefiro 3 anos de prisão em segurança máxima. Senão, as decisões do Congresso nenhuma iria passar. E aí, o que nós estaríamos discutindo aqui hoje é: presidente Bolsonaro acaba com uma busca por mais justiça através de não sei o que, blá, 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 blá. Essa seria a manchete de hoje. Então o cara não tem saída. Não, pelo que a leitura que eu faço é que o presidente não oportunamente está dialogando fazendo política com o Congresso Nacional.